Federal porque o MST invadiu mais uma área pública no país. Desta vez, os sem terra ocuparam uma propriedade do INCRA de 75 hectares na região de Braslândia, no Distrito Federal. A ação aconteceu no último sábado e o grupo afirma que cerca de 200 famílias estão no local. O movimento afirma que essas pessoas estão há 3 anos em profunda condição de vulnerabilidade e que a área estava supostamente abandonada, além de acusar o governo Lula de descumprir alegados acordos de reforma agrária. A gente lembra que no fim do mês de julho, o MST havia invadido uma área da Embrapa no estado de Pernambuco. José Maria Trindade, mais uma invasão do MST, agora nessa região de Braslândia, no DF. Você até pode explicar exatamente que área é essa, mas para além da questão da ilegalidade do cometimento de um crime, é o MST colocando a faca na garganta do governo federal, é isso? Exatamente. Olha, o Stedley, na CPI do MST, disse com todas as letras, foi um erro político a invasão das terras da Embrapa, né, que é uma empresa importantíssima de tecnologia do agronegócio no Brasil. Talvez seja a grande semente, para usar um termo ilustrativo, do agro no Brasil, a Embrapa. Então, o Stedley dizendo que foi um erro estratégico, um erro político. E agora outro erro político e estratégico, que é invadir uma terra pública. O Coronel Zucco, Tenente Coronel Zucco, presidente da CPI do MST, ele queria que a CPI funcionasse exatamente como um inibidor, prever até uma invasão zero, ou seja, a CPI atuar de uma forma diferente, que atuar no presente para evitar as invasões. Agora, veja como a situação é complicada. Eu recebi a informação da ex-ministra Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, de que o INCRA tem 93 milhões de hectares de terra que poderiam ser para a reforma agrária, né? O INCRA tem 93 milhões de hectares de terra. O que aconteceu? Houve um momento em que o mercado de venda de fazendas estava em queda. O único comprador era o governo. E veja bem, com um comprador amigo, a gente pode, inclusive, combinar preços. Então, os fazendeiros vendiam para o INCRA. Não tinha mercado. E o INCRA se encheu de terra. 93 milhões de hectares. Para ter uma ideia da extensão disso aí, toda a área no Brasil plantada em soja fica na faixa de 32 milhões de hectares. Ou seja, quase três vezes toda a produção nacional de soja, o INCRA tem em terra. Então, se o INCRA fizesse de uma forma competente uma divisão lógica, poderia extinguir o MST, dividindo as terras que já estão com o INCRA. Você deu a solução, o Zé Maria deu a solução. Zé, que inocência é essa, Zé? Você acha que o MST quer terra? Quem quer terra é o Mota. Não, e mais grave. Acho que o microfone do Mota está fechado. Eu estou sendo irônico. Agora está ok, Mota. E mais. Isso que eu ia dizer. Mota. Partindo do pressuposto que a gente vive num mundo em que a intenção desses líderes sem terra realmente é arranjar um pedaço de terra, cultivar com a sua família, levar os seus produtos para o mercado. Olha que coisa linda, né? Eu acho um pouco provável. Mas peraí. Agricultura familiar. Vai lá, Zé. Não acabou, não. Então, veja bem, se quisesse acabar com a reforma agrária, com o MST, distribuía a terra. Só que essas terras são terras impróprias, improdutivas. Quem comprou essas terras? Os integrantes do INCRA antigo, que dirigiram o mercado. Veja que complexo. Ou seja, são terras improdutivas, que não servem nem para a reforma agrária. A gente está falando, a gente vira e mexe e fala aqui do papel do Estado. Vale a reflexão. É papel do Estado fazer redistribuição das terras? Realmente é preciso criar uma burocracia, um instituto cuja missão é redistribuir as terras do país? Assim, os resultados, pelo que a gente viu até agora, são esses, né? Pelo que eu sei, no governo Bolsonaro se quebrou recorde de distribuição de títulos de terra
E o MST e as suas franquias voltaram com fome triplicada, quando deveriam ter, né, quem sabe até feito uma homenagem ao presidente que mais distribuiu títulos de terra da história. Então eu acho que a gente não está cometendo nenhuma injustiça se a gente desconfiar do verdadeiro propósito dessa turma, né? Pois é, o Beraldo quer fazer um complemento. O Beraldo disse: será que o MST quer terra mesmo? Pois é, não, assim, a única coisa que, assim, o alento que a gente tem com essa notícia da invasão de terras no entorno de Brasília é que agora pelo menos vai ter fartura de arroz orgânico, não teremos mais problema de ver o arroz no prato do pessoal de Brasília. Agora, isso que a gente... Mas eu acho, Beraldo, que só para complementar aqui e encerrar a minha fala sobre isso, eu acho que nesse caso aí já existe uma jurisprudência, já existe um caminho que é juntar todo mundo, colocar num estádio, identificar todos, e os homens vão para Papuda, as mulheres para Colmeia, e as crianças que são usadas como defesa vão para o Conselho Tutelar, e os pais processados por colocar em exposição ao risco crianças. Então esse é o caminho, pegar todos, levar para um ginásio, identificar e prender. Pois é, agora quero vencer a resistência da bancada do MST, que a gente vê atuando, fazendo algazarra todos os dias lá na CPI do MST na Câmara. A gente vê esses absurdos e não há uma consequência, porque a solução, como disse o Zé Maria, está aí. Tem um procedimento que precisa ser adotado. Foram terras nossas, pertencem a nós também, porque é do governo, é de toda a população brasileira. Aí vai lá esse grupo de invasores e se acha no direito de tomar aquilo que é dos outros. Realmente é impressionante a condescendência com o criminoso. Pois é, inclusive uma pessoa colocou aqui no nosso chat, Zé Maria, perguntando se essa monta de terras, esse volume poderia ser distribuído e por qual razão até agora o governo não fez uso disso para avançar no projeto da reforma agrária. Todos os terrenos são impróprios para plantação ou não? São impróprios. E devia ir atrás de quem comprou o terreno impróprio, porque era um momento em que terra não tinha valor e o único comprador era o Estado. Então, politicamente, o fazendeiro queria vender uma terra, vendia para quem? Para o INCRA. Que negócio, hein? Fico imaginando a felicidade do cara que vendeu uma terra que não vale absolutamente nada. E o comprador do INCRA, hein? Que situação.